A paz. Boa noite. Muito bom estar aqui. Muito bom. Já recebemos tanto, né? Mas vamos continuar recebendo, porque nosso Deus é um Deus de fartura, de abundância, de vida, de cura, de libertação. E já tivemos aqui tantas coisas que Deus falou. Mas Ele tem uma palavra específica para mim e para você, que nós também agradecemos o louvor, agradecemos o testemunho da irmã, que Deus continue abençoando poderosamente. E todas nós temos testemunhos, todas nós temos experiências maravilhosas com Deus na oração. E nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais, porque quando nós nos reunimos, nós aprendemos, nós compartilhamos, nós crescemos, nós somos aperfeiçoadas. Amém, queridas? Então, como foi falado aqui, a pastora Lu, eu sou lá dos três irmãos, esposa do pastor Ronaldo, e vamos caminhar todas juntas. Nossas reuniões são muito gostosas e eu creio que vai continuar agregando, e nós vamos fazer deste lugar um exército. Amém. Um exército de mulheres fiéis, mulheres virtuosas, mulheres idôneas, que Deus pode contar nesse tempo conosco. Amém. Você está disposta? Amém. Então, para isto, nós precisamos aprender algumas coisas a nosso respeito. E hoje nós vamos falar do corpo, da mente, das emoções. Nosso corpo faz parte daquilo que Deus quer fazer, amém? Eu quero que você abra a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu não costumo escrever, mas hoje eu escrevi, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 e versículo 17. Vamos ver, queridas, o que a palavra de Deus nos orienta a respeito do nosso corpo. Todas nós temos aqui desde a jovenzinha as mais maduras, amém? As mais provadas, as mais experientes. Então, cada fase da nossa vida, nós temos mudanças. Cada fase da nossa vida nós temos que agregar algumas coisas. E o Senhor deixou isso para nós. Só que eu não sei você, mas eu passei por isso. E a nossa mente, ela tem que ser transformada. Ela tem que ser renovada, porque senão a gente para no tempo. E nós ficamos paradas naquele momento e não desfrutamos do novo de Deus. Não aceitamos o que Deus tem preparado para nós. E eu falo isso exatamente por causa do corpo, porque a gente tem a lembrança, quantas mulheres, e eu vou chamar vocês de meninas, desde a mais jovenzinha à mais experiente, você é uma menina no reino de Deus, amém? Então, desde menina nós somos habituadas, nós somos treinadas, nós somos condicionadas a muitas coisas na nossa vida, muitas coisas. Cada uma de nós temos algumas áreas que pegam para nós. E às vezes a gente fica parada. Nós não queremos enfrentar essa nova fase, essa transformação, essa mudança, e nós paramos e o nosso corpo sente isso. O nosso corpo é bombardeado e muitas vezes nós estamos, em vez de estar cuidando do corpo, nós estamos maltratando o nosso corpo, e aí a gente não entende porque nós oramos e não acontece. Muitas de nós talvez não aceite a nova fase. Eu achei que eu não ia ligar para isso, mas eu liguei. Eu liguei e a minha mente ficou parada lá. E eu falava para o meu marido, eu quero o meu corpo.
Eu quero o meu corpo. Esse não é o meu corpo. E ele falava assim: é sim, Lu. É sim, você tá linda. Não me engane. Não minta para mim. Nunca menti para você, Lu. Mas eu quero o meu corpo. E por um tempo, ali dos 40, porque quando eu entrei nos 40 mudou muito. E a minha mãe falava isso. E eu falava: não, vai de boa, vai de boa. Não vai de boa, não. Porque a nossa mente ela é difícil. Algumas áreas, e nós precisamos da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos desfrutar. Deus tem um plano. O nosso corpo faz parte do propósito de Deus. Ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, queridas? Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Então nós temos que trazer isso à nossa memória. O nosso corpo faz parte da redenção. O nosso corpo faz parte do aperfeiçoamento, do tratamento de Deus. Deus se importa conosco, amém, meninas? Deus está olhando a nossa fragilidade. Deus está olhando as nossas limitações, as nossas transformações. Ele sabe disso. E Ele quer andar conosco. Então, se você hoje se encontra neste momento de que você também ficou parada e está querendo o seu corpo lá de trás, hoje o Senhor vai fazer um grande milagre aqui, amém? Uma grande transformação nas nossas vidas, porque Ele tem o melhor para nós em cada fase. Não sabeis? Então nós precisamos saber hoje que o nosso corpo faz parte. Então olha aí para dentro de você, olha aí para o seu biotipo, para o seu corpo. Você é exatamente o que Deus fez. Amém? Amém. E esse corpo não pode impedir aquilo que Deus tem para fazer. Amém. Então não importa se você é alta, baixa, magra, amém? Ou mais plus. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Mais plus, eu tô no plus size. Ai, que delícia, né? Ó. Mas eu fiquei assim, tão chocada que eu comecei. Meu número era 38, foi passando para 40, 42. Eu falei: nossa, meu guarda-roupa tem toda a numeração. Como é difícil, né? Mas enfim, não sabeis vós que sois santuários de Deus? Quem habita nesse corpo? Meninas, quem que habita? O Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo habitar, eu e você, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma, mora neste corpo. É um templo, é um tabernáculo, é uma habitação. Então, como é que nós estamos tratando o nosso corpo? Como é que nós estamos cuidando desta casa? Como é que nós estamos vendo este corpo? O que nós estamos fazendo para que este corpo tenha vida, saúde, tenha vigor, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha força? Porque a gente vem de rotinas e coisas que nós falamos assim: não, é da menopausa, é da idade, e a gente vai se acomodando, a gente vai aceitando algumas limitações, e a gente vai se conformando com isso. Mas a palavra de Deus diz para nós que não. Amém? Não, absolutamente não. Deus habita, e se Ele habita, então há poder, há força, há ânimo, há coragem, há alegria, há bem-estar neste corpo, na vida neste corpo. Olha o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, alguns pontos que eu queria parar para pensar. Nós somos uma casa, nós somos uma morada, tem alguém que mora junto conosco,
Amém? Então, quando nós somos La Família, nós queremos o melhor para a nossa família, a melhor comida, o melhor móvel, os melhores detalhes. Amém? Nós fazemos com carinho. Então, hoje, nós temos que entender um pouquinho mais que Deus habita conosco. Amém? Amém. O que é que Ele não pode fazer? O que Ele não pode fazer? Mas será que nós estamos destruindo esse santuário? Será que nós estamos destruindo esse corpo? Em vez de nós estarmos restaurando este corpo? Será que nós estamos firmes e fortes, caminhando, encarando os desafios com o Senhor, ou nós estamos paradas? Nós estamos deixando a vida levar, a situação levar, e não buscamos uma ajuda, não buscamos fazer exames periódicos. É nossa responsabilidade cuidar. Nós temos que cuidar. Fazer os exames, suprir as vitaminas que já não estão mais tão altas. Nós temos que ver a alimentação em cada fase. Olha o bebê. O bebê não dá para comer feijoada. Não é? O bebê não dá para comer fritura. É gostoso? É. O bebê não dá para ficar comendo açúcar toda hora. Então, ele tem uma alimentação de acordo com a sua faixa etária? Tem. Ele tem vitaminas a ser ali colocadas, alimentação bem balanceada, bem cuidada, bem feita. Sim. O jovem precisa, aquele que faz academia, aquela que faz um treino, precisa verificar isso? Precisa. É a nossa parte. Precisamos verificar se os órgãos estão todos em ordem? Sim, Deus deixou a medicina. Nós temos a fé, sim, mas nós temos aquilo que Deus deixou. E nós temos que fazer uso disso. Obedecer a Deus. Amém? Nós temos que obedecer. Então, cada faixa etária nós temos que cuidar. Mas o bebê cresce, então é colocado ali alimento sólido. Alimento que ele vai ter que ter hábito. Criar paladar para comer. A mesma coisa conosco. Nós começamos, eu falo que depois dos 40, nós temos que já verificar a alimentação. Nós já temos que verificar que fritura não é bom. Nunca é, né? Mas depois dos 40, já tem que ver. O doce a gente já quer trocar, né? A fruta, a gente já quer trocar pelo chocolate, pelo doce, pelo sorvete. A gente se comporta como uma criança, às vezes, em relação ao nosso corpo. Então, nós temos que verificar. E hoje eu quero que você olhe para você. Qual é a área do seu corpo que tem sido mais luta para você? Eu sei a minha área. Ela é a área mental, ela é a área emocional. Será que nós estamos andando de acordo com a nossa faixa etária? Será que nós estamos paradas lá no tempo e não aceitando? Então nós precisamos ver. Amém? Precisamos verificar. Eu quero que você venha mais um pouquinho para frente, 1 Coríntios capítulo 6. Por que nós precisamos cuidar do nosso corpo? Porque Deus diz que Ele é uma morada. Deus disse que nós não podemos destruir o nosso corpo, amém? Porque se destruir, e o que destrói? Tudo aquilo que é contrário ao que Deus deixou para nós. Sim ou não? Tudo que é contrário ao que Deus deixou para nós. Temos medida certa, amém? Temos hora, temos tempo, temos circunstâncias que nós vamos experimentar, mas não pode se tornar um hábito, não pode se tornar um vício para nós. Nós temos que ter controle. Então, se nós destruirmos o nosso corpo, a palavra de Deus diz que Deus vai destruir, não eu e você, porque nosso Deus não é assim, amém?
Ele vai destruir aquilo que está destruindo o seu corpo e o meu corpo. É isso que ele vai destruir. Amém, queridas? Então nós precisamos, às vezes o Senhor está falando conosco assim, está fazendo mal, e a gente demora a perceber, nós demoramos a reconhecer. Não, é só hoje, é só mais um pouquinho. Não, esse ano eu não vou fazer os exames. Esse ano eu não vou mais para a academia, eu não vou fazer nenhuma caminhada, eu vou ficar no sofá, o tempinho que eu tenho eu vou ficar no sofá, Não podemos deixar o nosso corpo inerte, amém? Nós temos que colocar o nosso corpo para trabalhar. A palavra de Deus diz que ele é escravo, amém? Dentro da formação de Deus, diz que o nosso espírito é senhor, a nossa alma é uma serva e o nosso corpo é um escravo. Então nós temos que dar trabalho para o nosso corpo, amém? Colocá-lo em disciplina, colocá-lo ali, criar novos hábitos saudáveis, é muito bom para nós. Então olha o que diz Paulo para nós, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? De novo, a perguntinha para nós. Acaso não sabeis? Opa, eu preciso prestar atenção. O meu corpo não é só mais meu. Amém? Não é só mais meu. É do Senhor também. É dele também. Então precisamos aprender a orar de forma correta. Assim como nós temos vitaminas que nós podemos tomar, alimentação que nos dá força, nos dá energia, nós temos algumas coisas no nosso corpo que, se não bem tratado, ele vai reter uma energia não muito boa, e que se chama gordura. É liberado vários hormônios que, em vez do nosso corpo liberar, produzir energia, ele vai reter. E ele vai reter como? Gordura. Então nós precisamos entender que o nosso corpo não é só mais nosso. Eu preciso perguntar ao Senhor. Eu preciso pedir instrução para Ele. Nós ouvimos a nossa irmã falar aqui. A oração mantém a porta aberta. Amém? A oração impede a injustiça, a oração impede as coisas do mal virem até nós. A oração, ela é vitamina para o nosso corpo, ela é nutriente para nós, ela desenvolve para nós um relacionamento de intimidade com aquele que habita em nós, junto conosco. Amém? Então nós temos que perceber que Deus está conosco. O Espírito Santo é Deus. Ele está conosco, ele habita em nós. Ele sustenta o nosso corpo. E nós precisamos mudar a nossa mente. Porque o que comanda o nosso corpo, meninas, é a mente. Esses dias eu estava pensando, eu olhei para a minha mão e eu disse assim: a minha mão, ela é perfeita. Nós temos a mão perfeita. E ela está ligada ao corpo. E o corpo recebe o comando da cabeça. E o nosso corpo é corruptível. O nosso corpo veio do pó. Amém, queridas? Então, mesmo ele sendo corruptível, mesmo ele sendo pó, ele tem uma ordem perfeita de Deus. A nossa mente, ela está ligada ao nosso corpo. Então, se eu pego aqui o copo, é porque ela está em funcionamento perfeito. Não dá para minha mão chegar e falar assim: eu não vou pegar o copo. Você consegue fazer com que o seu pé fale assim: eu não vou mais lá naquele lugar, eu não vou trabalhar hoje. Já pensou se o nosso pé
a gente acorda e ele fala assim: hoje eu não saio da cama. Já pensou isso? Já pensou se a nossa mão fala assim: hoje eu não vou lavar louça, hoje eu não vou lavar roupa, eu não vou varrer, não quero fazer nada hoje, eu cansei. Mas por que a mão às vezes não funciona direito? Porque o nosso pensamento está: eu não aguento mais, eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou injustiçada, e esse corpo não vai, e nada funciona. E aí o que é que a mão vai receber? Qual o comando que ela vai receber? Se o nosso corpo, que é corruptível, ele funciona, amém? Imagina o corpo que mora o Espírito Santo. Imagina a mente, que é a mente do Senhor. Imagina a oração dirigida pela palavra, pelo Espírito Santo. Imagina o tipo de comida que as suas mãos vão fazer. Pode ser o trivial, pode ser o mais simples, mas será o mais gostoso. Será aquilo que vai nutrir. Então, não sabeis que o nosso corpo, ele é templo. Então, eu tenho que entender que Deus anda comigo neste corpo. Amém? Então, ele vai comigo na academia, ele vai comigo no mercado, em todos os lugares. E aí, a gente vai lá no mercado e quer pegar só guloseimas. A gente não vai com aquela mentalidade de proteína, de vitamina. E a gente tem que mudar o que, queridas? A nossa mente. Nosso corpo precisa de cuidados. Então nós precisamos saber que Deus está conosco em todo o tempo. Até nos momentos que a gente faz coisinha errada. Até nos momentos que a gente faz birra. Até nos momentos que a gente fala assim: o marido não está vendo, os filhos não estão vendo, a pastora Cássia não vê, a bispa Rita não vê, ninguém está vendo, mas o Senhor está ali. E Ele está falando o quê? Vou eu lutar, porque esse corpo vai ter dor de estômago, esse corpo vai ter problema de enxaqueca, esse corpo vai ter sudorese, esse corpo vai ter tremedeira, esse corpo vai ter palpitação e vai desencadear estresse. Estresse, meninas, é um mal absurdo que causa o nosso corpo, só que nós não temos como nos livrar dele. Nós temos que aprender a lidar com as situações do dia a dia, para que isso não venha somatizar ao nosso corpo. Então, o que causa estresse para mim e para você? Mudanças, não é estresse? Situação financeira, às vezes o mês está mais apertado, causa estresse. A mudança de um emprego, a mudança de casa nova, causa estresse. E a gente já começa com aquela irritação no estômago, já começa com aquela boca amarga. Por quê? É a voz do corpo. Nós temos que aprender a ouvir a voz do corpo. Eu passei por um estresse exaustão. Foi diagnosticado, eu tive um apagão no ano de 2007. Foi muito sério mesmo. Foi milagre de Deus, porque meu sistema nervoso parou e voltou. Glória a Deus. Mas, por que eu tive esse estresse? Porque Deus não estava comigo? Estava. Ele deu sinais? Deu. Ele mandou palavras? Mandou. Eu cheguei a passar 3 vezes ausência no trânsito. É cansaço. Ausência, eu quase entrei debaixo do caminhão. 3 vezes na estrada. E não atendi, eu fui no neuro. E quando eu fui no neuro, ele me deu a maior bronca, porque ele disse assim: seu corpo está gritando e você não escuta o que ele está falando. Ele está sufocado, a mesma coisa, o estômago está gritando, mas a boca não quer saber.
A língua gosta, o paladar é bom, apetitoso, mas o estômago está lá, não, pelo amor de Deus. E nós estamos lá, empurra mais um pouquinho. E eu ouvi de um médico, um neurologista, dizendo para mim: você tem que aprender a ouvir a voz do seu corpo. E eu tenho uma sequela hoje? Tenho. Eu tenho uma sequela hoje. E qual é a sequela? Quando o meu corpo está entrando no estresse, eu tenho que parar. Por bem ou por mal, tenho que parar. Porque eu tenho essa sequela. Então, o estresse, queridas, nós enfrentamos estresse familiar, estresse na família, com os filhos, com a situação do mundo, na igreja, no ministério, nós estamos sujeitas a ainda passar por isso. Amém? Então, nós temos que aprender a lidar com isso e não deixar que esse estresse, ou seja, é um fato que está causando. É uma situação naquele devido momento. Nós temos que buscar uma oração para orar e pedir ao Senhor: me ajuda a enfrentar isso aqui. Me ajuda a livrar isso para que meu corpo não sobrecarregue. Para que as funções vitais não sobrecarreguem. Para que não desencadeie enfermidades e até enfermidades crônicas. Se nós não buscarmos em oração a lidar com o estresse do dia a dia, que todas nós temos, umas mais intensas, outras menos intensas, nós vamos entrar num outro problema muito sério e é pecado, é muito: ansiedade. Então, qual que é a diferença de um estresse com a ansiedade? Um estresse é aquilo que você passa, ele é momentâneo, amém? Ele vai passar. Ele vai passar, aquele mês vai passar, aquele dia agitado vai passar, aquele dia estressante, pesado vai passar. Como passa? Orando, louvando, buscando o Senhor, parando, amém? Descansando, tendo um momento, respeitando o limite do nosso corpo, respeitando ali: agora eu não posso, agora eu preciso 5 minutos. 5 minutos, minha mãe falava assim: Lu, descansa um pouquinho, você dá aula de manhã, tarde e noite, você prega, você viaja, você limpa, você lava, você atende. Não, mãe, tá ótimo, eu vivo disso. Eu vivo disso. Eu nasci para isso. Mas quando a gente tem 20, 30 anos é uma coisa, né? E ela falava para mim: descansa um pouquinho. Imagina, mãe. Hoje eu preciso descansar todos os dias. Mas para eu aceitar isso, eu tive que mudar o quê? Lidar com culpa. Eu não mereço. Quantas de nós falamos assim: eu não mereço esse descanso, eu não mereço deixar a loucinha lá um pouquinho e descansar e depois ir lá. Não, tem que fazer tudo. Quantas de nós: eu não mereço esse café gostoso, eu não mereço passear, eu não mereço. Queridas, Deus nos deu a graça, amém? E não é por merecimento. Deus se agrada em fazer as coisas para mim e para você. Ele habita em nós, Ele escolheu isso. Ele decidiu isso. Amém? Então saiba que Ele está com você. Por quê? Porque Ele comprou, olha o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifica a Deus, porque o nosso corpo foi comprado a preço de sangue. E esse preço é vida, amém? Então nós temos, pela graça, pela obra de Jesus, pelo amor de Deus, por Ele nos escolher, nós temos direito, não é merecimento, é direito de uma vida saudável no corpo. Não importa se você tem 9, 5, 4 anos, ou se você tem 60, 70 ou 80. É a mesma graça para mim e para você, amém? Vai depender de você conscientizar de que Deus tem isso para mim e para você.
E eu quero te levar para 3 referências. Falei que eu não ia ler. Falei. 3 referências para que eu e você possamos mudar. Na verdade, 4. Romanos. Vem comigo em Romanos, por favor. Você está em Coríntios? Volta um livro aí. Volta um livro. Eu creio que a partir de hoje você e eu vamos olhar de forma diferente para o nosso corpo, amém? Nós vamos nos conscientizar um pouco mais. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele é um instrumento para Deus operar. Apresente o seu corpo. Apresente para Deus. Aonde há fraqueza, apresente para Ele. Senhor, esta é a minha área. Eu preciso do Senhor nesta área. Me ajuda, me instrui. O que eu devo fazer o que eu posso fazer para essa área. O que eu tenho que comer. O que eu tenho que cuidar. Apresente para Ele. Qual é a sua área? É o peso? É a idade? É a falta de ânimo? Quantas de nós enfrentamos momentos e situações depressivas na nossa vida? Situações que nós, às vezes, levantamos, eu falo com muitas pessoas, e não só do nosso ministério, muitas mulheres, e falam, hoje preciso de força, eu hoje não tenho mais coragem, eu hoje quero largar tudo. Apresente para o Senhor, Ele está aí juntinho com você. Amém? Eu preciso de um médico, Senhor, qual é o médico que vai me ajudar? Esses dias eu tenho situações, devido à sequela que eu fiquei, que não adianta ser internada, não adianta ir para o hospital. Sabe por quê, querida? Porque o sintoma que eu tenho não tem remédio para mim. E são médicos da Unicamp que falaram isso. Não existe remédio para mim. A única coisa é descanso e alimentação. Sabe como eu saio da crise? Comendo bem. Olha que Deus bom. Hã? É comendo, mas como a Rita está dizendo, não é se entupir, amém? Então não é o que eu quero, é o que eu preciso comer, é o que o meu corpo está pedindo, e ele pede. Eu aprendi, o meu corpo pede água, o meu corpo pede sono, descanso, o meu corpo pede a fruta, ele pede o sal, a comida de sal. Para você ver, preste atenção no que seu corpo está pedindo. Às vezes a gente está lá, está doendo tudo, está tudo travado, está doendo tudo. A gente fala assim, ai, tem que deitar. Será que é deitar? Será que é deitar ou nós temos que fazer alguma atividade? Andar um pouquinho? Amém? Às vezes, já falei para minha amiga, amanhã é dia de eu me alimentar bem. Já falei para ela. Amanhã é dia de eu tomar café. Fora, não na minha casa. Eu tenho que tomar café fora. Meu corpo pede. Meu corpo pede cafezinho no shopping, cafezinho na padaria, cafezinho na casa da irmã. Viu? Meu corpo pede. E o meu cafezinho é cafezinho, pãozinho de queijo, pãozinho com manteiga. Um pedaço de bolo. Não precisa mais nada. Mais nada. Meu corpo se regozija. Ele volta outro, sabe? Ele entra outro em casa. Com o marido olha e fala assim, nossa, o que aconteceu? O corpo tá bom. Hoje ele tá ótimo. Que bom.
Quando ele vê que eu tomei assim, ele fala assim, não está na hora de você tomar um café? Ele manda hoje, meninas. Amém? Então vamos aprender a ouvir a voz do seu corpo. Será que nós não precisamos ir fazer um exame médico? Amém? Apresente para Deus, porque Ele é santo. Ele é separado para Deus, uso exclusivo de Deus. Ele está com você, peça força para Ele, peça ânimo para Ele, peça ousadia para Ele, amém? Peça vigor. Nós temos que pedir ao Senhor. O que mais que Ele é? Ele é sacrifício, Ele é santo, Ele é vivo e Ele é agradável. Então saiba que Deus se agrada do meu corpo e do seu corpo. Amém? Deus não se agrada dos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos não. Mas Deus tem poder. E para finalizar, Jeremias. Vamos lá, o que eu tenho que fazer então? 3 coisas que eu quero lançar como desafio para mim e para você. Jeremias 17, versículo 14. 3 coisas que possam fazer parte desse mês que nós estamos aqui na nossa reunião de mulheres. 10 minutinhos de oração, amém? Um tempo de oração. Nós vamos desafiar vocês a fazer isso durante este mês. Já com as reuniões antecedentes, nós já temos tarefa, amém? E agora acrescentar também na nossa oração 10 minutinhos para nós orarmos pelo nosso corpo. Amém, queridas? Olha aqui, Jeremias capítulo 17, versículo 14. Chegamos lá? Diz assim: cura-me, Senhor, serei curado, salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Como é que eu vou orar? Agradecendo, louvando. Eu tenho um corpo, eu tenho mãos, eu tenho pernas, amém? Eu tenho coração, eu tenho mente, eu tenho os olhos, eu tenho um corpo. Tenho que agradecer. Cura-me, Senhor. Liberta-me, salva-me, amém? De mim mesma. Às vezes eu oro assim. Me liberta de mim mesma. Porque às vezes eu causo mal. Eu causava muito mal ao meu corpo. Hoje não. Se eu comer algo que está fora do que o meu corpo necessita, ele reclama assim, ó. Na hora. Na hora. Vem Filipenses, lá no Novo Testamento, vamos para lá. Filipenses, capítulo 4. Como tem que ser a nossa oração? Cura-me. Antes de tomar o remédio, antes de fazer qualquer coisa, peça ao Senhor. O médico dos médicos está aí dentro. O psicólogo está aí dentro, amém? O psiquiatra, está tudo aí dentro. O economista, a força, o ajudante, está tudo aí dentro comigo e com você. Peça para ele. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansiosos. Não podemos deixar que o estresse vire algo constante na minha vida, amém? Então a mudança causou um estresse, tanto para quem vai receber, quanto para quem está vindo. Ok, já mudamos, passou, amém? Já lidamos, passou. Estamos na nova casa, somos uma família, estamos todos juntos e vamos remar todos juntos. Passou esse momento de estresse, ele não pode persistir. Ele não pode fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque se isso fizer parte do nosso dia a dia, se nós não lidarmos com esse estresse, vai virar ansiedade. E Deus está falando para nós, não ande em ansiedade. Não ande em preocupação. Não ande em situações de estresse. Amém, meninas? Não ande. Por quê? Porque Deus, olha, em coisa alguma... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não ande, está ansiosa, está preocupada, está agitada, está estressada. Para 5 minutos. Vai ler a palavra ou vai orar ao Senhor. Coloca, apresenta diante dele. Amém? Suplica para ele. O que é suplicar? Entrega para ele. A súplica é isso, queridas. A súplica é quando a gente entrega. Quando nós transferimos o nosso fardo para ele e recebemos o fardo dele. Suplica. Fala para ele, eu não consigo, mas eu estou suplicando. Toma este fardo. Me ajuda nessa situação. E quando nós fazemos isso, o versículo 7 se cumpre. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Amém. A paz de Deus. A paz de Deus nada tem a ver com aquilo que nós sentimos, amém? Não está relacionado àquilo que nós resolvemos ou deixamos de resolver. A paz de Deus é um estado de quietude dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, aonde a voz da alma cala, aonde a voz da acusação, da culpa, do medo, da ansiedade, da solidão, da depressão não fala. Ela não grita mais para mim e para você. A situação às vezes ela está ali, mas você tem o quê? Paz. Aquilo não toca mais em você, não dirige mais a sua vida, porque a paz de Deus estabeleceu. Como nós temos isso? Oração e súplica. Oração e súplica. E oração, queridas, não é uma reza, não é algo que eu tenho que decorar. A oração é aquilo que eu preciso falar com aquele que está me ouvindo. Amém? Quem está te ouvindo? Deus. Para quem você está orando? Para Deus. No nome de quem? De Jesus. Amém. Daquele que tudo pode. Daquele que tudo pode. Amém? Ele pode abrir porta, ele pode mudar cativeiro, ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode criar um novo coração, uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele pode ir à frente, amém? Preparar todo o nosso caminho. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos. Neste momento, eu sei que Deus falou comigo e com você. Eu sei que Ele foi aí no seu íntimo e tocou naquela área que mais tem feito você e eu sofrer. Naquela área que você muitas vezes não quer nem tocar. Às vezes nós não queremos procurar nem ajuda nesta área, porque a gente não quer mexer, dói demais, nos agride. Mas é essa área que o Senhor quer entrar neste momento. É nessa área que Ele está aí, Ele está vendo, Ele tem a solução. Você e eu só precisamos reconhecer. Reconheça para Ele. Se é fraqueza, reconheça para Ele. Senhor, eu tenho tido muitas fraquezas. Eu tenho tido muitas decepções. Muitas vezes, Senhor, eu não tenho cuidado do meu corpo. Eu tenho maltratado o meu corpo na forma de alimentação, na falta de cuidado, na falta de zelo com esta casa que o Senhor me deu. Me ajuda, Senhor, a entender que eu preciso e o Senhor está junto comigo. Me ajuda, Senhor, a encarar esse desafio. Se é mágoa, deixa o Senhor curar. Se são decepções, deixa o Senhor cuidar. Se você já chegou ao ponto de falar assim, eu desisto, porque eu já conheci pessoas assim, que desistiram. O Senhor diz para você e para mim hoje, eu não desisto. Eu nunca desisto de você. E eu vou até o fim com você.
Então, qual é a área da sua mente que está maltratando o seu corpo? São pensamentos, são situações que não te deixam, são mágoas que perseguem, são estresse que não foram resolvidos, criaram ansiedade no seu coração e hoje já tem resultado disso no seu corpo: palpitação, ganho de peso, falta de força, falta de concentração, falta de ar, sudorese, cansaço extremo, dores que não nos abandonam. Qual é a área, querida? Deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor ser dono desta parte do teu corpo. Ele tem a solução, Ele é o Deus Criador. Ele pode criar aquilo que o nosso corpo não tem mais. Entrega para Ele. Às vezes o emocional está tão abalado, está tão desconfortável, que o nosso corpo tem reações e libera hormônios que destroem o nosso corpo. Nós aprendemos aqui que o abraço libera um hormônio da felicidade, um hormônio muito bom. Mas o estresse também libera um hormônio que vai acumulando gorduras nas nossas veias, nos nossos órgãos, e corremos o risco de ter enfermidades e sofrer coisas que Deus não tem para mim e para você. Mas hoje Ele me convida e te convida. Ele só quer que você o convide a ser o dono deste corpo. Que você e eu possamos reconhecer que Ele mora em mim e você. Que Ele está comigo e com você. E aquilo que você não consegue, aquilo que eu não consigo, Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar a fazer. Se você precisa fazer o exercício, peça para Ele, entrega para Ele. Eu preciso, Senhor. Me ajuda, eu não tenho força, mas este corpo é teu, também é teu. E o Senhor pode me dar agora essa força. Eu te reconheço como meu Deus. Eu te reconheço, Senhor, como meu Senhor. Eu te reconheço como médico do meu corpo, como aquele que criou o meu corpo e que tem todas as soluções para o meu corpo. Eu entrego o senhorio do meu corpo para o Senhor. Me ajuda, desperta em mim esse desejo de cuidado, desperta em mim esse desejo de zelo com o meu corpo. Não de relaxo, não de abandono, não de me entupir de comida porque não estou satisfeita. O meu recurso não está na comida, o meu recurso está em Deus. O meu recurso não está no remédio, está no Senhor. Ele vai trazer o equilíbrio do remédio que o nosso corpo precisa. É tempo, queridas, de nós cuidarmos daquilo que Deus tem nos dado, do corpo maravilhoso, esta máquina perfeita que Deus criou para mim e para você. É um corpo perfeito. E se Ele habita em mim e você, Ele vai permitir, Ele vai sustentar esta perfeição, Ele vai suprir aquilo que o nosso corpo necessita. Basta você e eu perseverarmos em oração, crermos nesse Deus poderoso, crermos absolutamente na palavra dEle, assim como nós cremos num tratamento médico, e nós fazemos direitinho, assim nós devemos crer também na oração. Ela é um tratamento para o meu corpo e para o seu corpo, em nome de Jesus. Ore comigo assim agora. Pai querido, eu ouvi a tua voz, e eu reconheço que o meu corpo é teu corpo. O Senhor comprou, meu corpo vale muito, é uma casa perfeita que o Senhor habita. Me perdoa, porque eu não tenho tratado certas áreas desta casa, mas hoje eu me comprometo a tratar, cuidar
pela saúde do meu corpo. Hoje eu entendo, pela tua palavra, que o Senhor se importa com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, com a minha alimentação, com o meu sono, com o meu lazer, com os desejos. O Senhor se importa. E o Senhor é gracioso, porque tem acrescentado. Coloque a mão no teu coração. Eu ministro agora, no meu corpo, na autoridade do nome de Jesus, a perfeição do Criador, do nosso Deus, do nosso Pai. Eu ministro no meu corpo saúde plena em todas as faixas etárias que eu vou passar. Eu ministro no meu coração, no meu emocional, equilíbrio. Eu rejeito todo estresse, toda ansiedade, toda pressão que está maltratando o meu corpo. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus, todo peso, toda culpa, toda ansiedade, fora. Em nome de Jesus, eu declaro equilíbrio emocional, mental, físico, para a glória do Senhor, porque eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu? Persevere. Amém. Todos os dias, orando, alimentando, cuidando, zelando pelo nosso corpo. Amém, querida? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu passo a palavra para a Cássia.